O brilho das luzes de cristal da mansão Monteiro refletia em meus olhos, mas não trazia calor. Era a festa de fim de ano do Grupo Monteiro, um evento que, para a maioria, significava celebração e reconhecimento. Para mim, Isabela, era apenas mais uma noite de invisibilidade, disfarçada de trabalho. O cheiro de perfume caro e a música alta formavam uma barreira invisível entre mim e o resto do mundo. Eu me movia pelas sombras, com meu uniforme simples, limpando copos esquecidos e recolhendo migalhas de canapés que ninguém mais via. Meu olhar cruzou com o de Ricardo. Ele estava rindo com Sofia, um sorriso debochado brincando em seus lábios enquanto ele gesticulava na minha direção. Senti o rubor subir pelo meu pescoço. Eles me viam como parte da mobília, um obstáculo a ser ignorado. Sofia soltou uma risadinha abafada, cobrindo a boca com a mão. Aquele gesto, tão pequeno, carregava o peso de 1000 humilhações. "Olha quem está aí", Ricardo disse, com a voz alta o suficiente para que alguns convidados próximos ouvissem. "Nossa faxineira de serviço. Aposto que ela nem sonha com o que acontece aqui dentro." Sofia concordou com a cabeça, seus olhos percorrendo meu corpo com desdém. Provavelmente está pensando em como limpar o chão com mais eficiência. Coitada. Cada palavra era como uma facada. Naquela época da minha vida, eu ainda não tinha aprendido a armadura da indiferença. Eu era Isabela Santos, 28 anos, e a dor daquele desprezo me consumia. Eduardo Monteiro, o patriarca, passou por mim sem sequer um olhar, absorto em uma conversa de negócios. Para ele, eu era menos que um funcionário, era uma sombra. Enquanto recolhia uma taça de champanhe vazia perto deles, Ricardo deliberadamente esbarrou em mim, derrubando o líquido sobre o meu uniforme. "Ops, desculpe", ele disse, sem um pingo de remorso. "Talvez você devesse se atentar mais ao seu trabalho, em vez de ficar olhando para nós." Sofia riu novamente. Senti meus olhos arderem, mas me controlei. A dignidade que me restava me impedia de deixar ali. Recolhi a taça quebrada, meus dedos tremendo levemente. Aquele momento, gravado a fogo em minha memória, seria o catalisador de tudo. Eles me desprezaram, me humilharam, acreditando que eu era insignificante. Mal sabiam eles o que o futuro reservava. A noite ainda era longa, e meu silêncio escondia uma tempestade prestes a explodir. O ar da madrugada era frio e cortante, um contraste gritante com o calor sufocante da festa. O silêncio da rua, quebrado apenas pelo ocasional ronco de um carro distante, era um bálsamo para meus ouvidos. A mansão Monteiro, com suas janelas ainda iluminadas, parecia um navio ancorado em um mar de escuridão. Eu me afastava, o uniforme simples e agora manchado de champanhe parecendo um peso em meus ombros. Cada passo me distanciava não apenas do local da humilhação, mas de uma vida que eu não estava mais disposta a suportar. Aquele desprezo, a risada debochada de Ricardo, o olhar condescendente de Sofia, a indiferença de Eduardo Monteiro, tudo aquilo se cristalizou em mim, não como dor, mas como um combustível. Naquela noite, sob o brilho falso das luzes de cristal, algo em mim se rompeu e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. A Isabela que se encolhia nas sombras, a que limpava o chão sem ser vista, a que absorvia as humilhações em silêncio, essa Isabela estava morrendo ali, naquela rua fria. Não houve despedidas, nem explicações. O meu turno havia terminado, e com ele, minha ligação com aquele mundo de aparências. A dignidade, que eu pensava ter sido esmagada sob o peso do champanhe derramado, na verdade, havia se erguido, mais forte e determinada. A invisibilidade que me definia agora era uma arma. Eles me viam como um fantasma, uma figura sem substância, e era exatamente isso que eu usaria a meu favor. O caminho até o meu pequeno apartamento, um refúgio modesto em um bairro longe do luxo ostentado pela família Monteiro, foi longo. Cada quarteirão percorrido era um passo em direção à minha nova realidade. A cidade, antes um cenário de indiferença, agora parecia um tabuleiro de xadrez, e eu estava pronta para fazer meus movimentos. A raiva ainda borbulhava, um calor persistente sob a superfície, mas era uma raiva controlada, direcionada. Não havia espaço para desespero, apenas para planejamento. Ao chegar, a simplicidade do meu lar era um alívio. O cheiro familiar de café e livros antigos era um bálsamo para a alma. Tirei o uniforme com cuidado, como se estivesse me desfazendo de uma pele que não me pertencia mais. O tecido manchado era um lembrete vívido do que eu havia suportado, mas não era mais o centro da minha existência. O verdadeiro centro estava agora dentro de mim, na clareza de propósito que a noite me trouxera. Sentei-me à minha pequena mesa, iluminada por um abajur que projetava uma luz suave sobre a madeira desgastada.
Diante de mim, o esperava. Era um objeto humilde, cheio de rabiscos, planos e reflexões que eu vinha compilando há meses, talvez anos, sem saber exatamente para quê. Agora, o propósito estava claro. As páginas amareladas continham a arquitetura da minha revolução silenciosa. Eu não era apenas Isabela Santos, a faxineira invisível. Eu era a mente por trás de um plano meticulosamente elaborado, um plano que exigia paciência, discrição e, acima de tudo, o tempo certo para ser executado. A festa de fim de ano do Grupo Monteiro não foi um fim, mas um começo. Foi o momento em que a máscara de submissão caiu, revelando a força que sempre esteve ali, adormecida, esperando o gatilho. Ricardo e Sofia, com sua arrogância e desprezo, haviam subestimado a profundidade da minha resiliência. Eduardo Monteiro, com sua visão míope de classe social, jamais imaginaria que a faxineira possuía recursos e uma inteligência capazes de abalar os alicerces de seu império. Eles me viam como pó, mas eu era a rocha que se moldava com o tempo, esperando o momento exato para se revelar. O plano não era impulsivo, não era movido apenas pela dor. Era estratégico. Cada passo, cada ação, seria calculada para desmantelar a fachada de sucesso e moralidade que o Grupo Monteiro ostentava. A noite na mansão havia solidificado minha convicção. Eu não buscava apenas vingança, buscava justiça. Uma justiça que eles, com todo o seu poder e influência, jamais me concederiam. Fechei o caderno, a sensação de controle retornando com força total. A exaustão da noite ainda pesava, mas era ofuscada pela adrenalina do que estava por vir. O silêncio do meu apartamento não era vazio, mas repleto de possibilidades. O confronto havia sido silencioso, mas suas reverberações estavam apenas começando. A minha invisibilidade era agora o meu escudo, e o meu silêncio, a minha arma mais potente. A hora da agir havia chegado. O jogo de verdadeiros interesses estava prestes a começar, e eu, Isabela, seria a jogadora principal. A noite anterior, com sua carga de humilhação e a subsequente decisão de não mais me curvar, ainda pairava em minha mente como uma névoa densa. Mas a névoa começava a se dissipar sob o sol da manhã, dando lugar a uma clareza fria e determinada. O plano, antes uma promessa sussurrada para mim mesma, agora exigia ação. Precisava de provas concretas, de um trunfo que desmantelasse a arrogância daqueles que me viam como um mero detalhe na paisagem de suas vidas privilegiadas. O Banco Global, a agência central, era o destino. Um nome suave e imponente, um bastião de poder e discrição, exatamente o tipo de lugar onde a verdade, por mais chocante que fosse, seria tratada com a seriedade que merecia. A entrada na agência era imponente, o mármore polido refletindo a luz fria dos lustres. Pessoas apressadas, com pastas e olhares de preocupação, transitavam pelos corredores. Eu, com minhas roupas simples, mas impecavelmente limpas, sentia os olhares de soslaio, os julgamentos silenciosos. Era o mesmo olhar que recebia na mansão Monteiro, mas aqui, eu tinha um propósito. Caminhei com passos firmes em direção ao balcão de atendimento, meu coração batendo um ritmo constante de antecipação e um leve nervosismo. Bom dia, disse a atendente, uma mulher com um sorriso profissional e olhos que pareciam acostumados a ver fortunas passarem por ali. Gostaria de solicitar um extrato detalhado da minha conta corrente. Ela digitou em seu computador, seus dedos ágeis movendo-se com uma eficiência que eu admirava. Seu nome completo, por favor. Isabela Santos. Um breve silêncio. Seus olhos percorreram a tela. Então, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente contido. Ela se virou para um colega, murmurando algo inaudível. Aquele breve instante foi o suficiente. Não havia espaço para desespero, apenas para planejamento. Ao chegar, a simplicidade do meu lar era um alívio. O cheiro familiar de café e livros antigos era um bálsamo para a alma. Tirei o uniforme com cuidado, como se estivesse me desfazendo de uma pele que não me pertencia mais. O tecido manchado era um lembrete vívido do que eu havia suportado, mas não era mais o centro da minha existência. O verdadeiro centro estava agora dentro de mim, na clareza de propósito que a noite me trouxera. Sentei-me à minha pequena mesa, iluminada por um abajur que projetava uma luz suave sobre a madeira desgastada. Diante de mim, o esperava. Era um objeto humilde, cheio de rabiscos, planos e reflexões que eu vinha compilando há meses, talvez anos, sem saber exatamente para quê. Agora, o propósito estava claro. As páginas amareladas continham a arquitetura da minha revolução silenciosa. Eu não era apenas Isabela Santos, a faxineira invisível. Eu era a mente por trás de um plano meticulosamente elaborado,
Um plano que exigia paciência, discrição e, acima de tudo, o tempo certo para ser executado. A festa de fim de ano do Grupo Monteiro não foi um fim, mas um começo. Foi o momento em que a máscara de submissão caiu, revelando a força que sempre esteve ali, adormecida, esperando o gatilho. Ricardo e Sofia, com sua arrogância e desprezo, haviam subestimado a profundidade da minha resiliência. Eduardo Monteiro, com sua visão míope de classe social, jamais imaginaria que a faxineira possuía recursos e uma inteligência capazes de abalar os alicerces de seu império. Eles me viam como pó, mas eu era a rocha que se moldava com o tempo, esperando o momento exato para se revelar. O plano não era impulsivo, não era movido apenas pela dor. Era estratégico. Cada passo, cada ação, seria calculada para desmantelar a fachada de sucesso e moralidade que o Grupo Monteiro ostentava. A noite na mansão havia solidificado minha convicção. Eu não buscava apenas vingança, buscava justiça. Uma justiça que eles, com todo o seu poder e influência, jamais me concederiam. Fechei o caderno, a sensação de controle retornando com força total. A exaustão da noite ainda pesava, mas era ofuscada pela adrenalina do que estava por vir. O silêncio do meu apartamento não era vazio, mas repleto de possibilidades. O confronto havia sido silencioso, mas suas reverberações estavam apenas começando. A minha invisibilidade era agora o meu escudo, e o meu silêncio, a minha arma mais potente. A hora de agir havia chegado. O jogo de verdadeiros interesses estava prestes a começar, e eu, Isabela, seria a jogadora principal. A noite anterior, com sua carga de humilhação e a subsequente decisão de não mais me curvar, ainda pairava em minha mente como uma névoa densa. Mas a névoa começava a se dissipar sob o sol da manhã, dando lugar a uma clareza fria e determinada. O plano, antes uma promessa sussurrada para mim mesma, agora exigia ação. Precisava de provas concretas, de um trunfo que desmantelasse a arrogância daqueles que me viam como um mero detalhe na paisagem de suas vidas privilegiadas. O Banco Global, a agência central, era o destino. Um nome soava imponente, um bastião de poder e discrição, exatamente o tipo de lugar onde a verdade, por mais chocante que fosse, seria tratada com a seriedade que merecia. A entrada na agência era imponente, o mármore polido refletindo a luz fria dos lustres. Pessoas apressadas, com pastas e olhares de preocupação, transitavam pelos corredores. Eu, com minhas roupas simples, mas impecavelmente limpas, sentia os olhares de soslaio, os julgamentos silenciosos. Era o mesmo olhar que recebia na mansão Monteiro, mas aqui, eu tinha um propósito. Caminhei com passos firmes em direção ao balcão de atendimento, meu coração batendo um ritmo constante de antecipação e um leve nervosismo. Bom dia, disse a atendente, uma mulher com um sorriso profissional e olhos que pareciam acostumados a ver fortunas passarem por ali. Gostaria de solicitar um extrato detalhado da minha conta corrente. Ela digitou em seu computador, seus dedos ágeis movendo-se com uma eficiência que eu admirava. Seu nome completo, por favor. Isabela Santos. Um breve silêncio. Seus olhos percorreram a tela. Então, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente contido. Ela se virou para um colega, murmurando algo inaudível. Aquele breve instante foi o suficiente. Eu não sabia que você tinha. Tanto assim, ele disse, gesticulando vagamente para o extrato. Como conseguiu? Onde trabalhou antes? Talvez eu possa ajudar em algo, sabe, com investimentos, algo assim. Precisamos conversar, Isabela. A pressa em sua voz, a súbita preocupação fingida, era quase cômica. Ele tentava desesperadamente entender a origem daquela fortuna, talvez buscando uma falha, um deslize, algo que pudesse explorar. Ele não compreendia que aquela riqueza era fruto de disciplina, de um trabalho árduo e de uma visão que ele, em sua superficialidade, jamais possuiria. Eu observei, sentindo uma estranha calma. A raiva que me impulsionara até ali começava a dar lugar a uma frieza calculista. Aquele homem, que me humilhara sem pestanejar, agora me via com outros olhos, olhos que refletiam não admiração, mas a ganância e a confusão de quem se vê diante de algo que não pode controlar. Ele não buscava meu bem-estar, buscava uma fatia do meu bolo, um pedaço da minha vitória. Ele não entendia que a minha força não vinha da ostentação, mas da resiliência e da inteligência que ele sempre ignorou. Ajuda, Ricardo, respondi, a voz firme e sem hesitação. Você não precisou de mim quando eu estava limpando o chão da sua casa. Você não me viu quando eu era invisível. Por que eu precisaria da sua ajuda agora? Segurei o extrato bancário com mais firmeza,
O papel um símbolo do meu poder recém-descoberto. Ele deu um passo para trás, pego de surpresa pela minha resposta direta. Aquele homem que se acostumara a ter todas as mulheres a seus pés, que se via no topo da cadeia alimentar, estava sendo confrontado pela mulher que lhe tratava como lixo. Ele não entendia, e talvez nunca entendesse, que o verdadeiro valor não se mede em dinheiro, mas na dignidade e na força interior. E eu, Isabela, possuía ambas em abundância. Aquele confronto no banco, a expressão de choque de Ricardo, tudo isso foi apenas o prelúdio. O extrato bancário com os 30 milhões, antes um segredo guardado a 7 chaves, agora era minha arma mais poderosa. Mas o dinheiro, por si só, não desmantelaria o império de Eduardo Monteiro. Era preciso estratégia, precisão cirúrgica. Naquela mesma tarde, com a adrenalina da manhã ainda pulsando em minhas veias, encontrei Dr. André Costa em seu discreto escritório. Ele, um homem de meia-idade com uma aura de competência e discrição, era a peça-chave que faltava no meu quebra-cabeça. Confiei a ele o extrato e as minhas intenções. Dr. Costa, comecei, sentindo o peso da minha decisão em cada palavra. Preciso de sua ajuda para expor a verdade sobre o Grupo Monteiro. Eles construíram seu império sobre pilares de corrupção e exploração, e eu quero desestabilizar a imagem deles, atingi-los onde mais dói, a reputação. Ele ouviu atentamente, seus olhos penetrantes avaliando cada detalhe do meu plano. Com a experiência que acumulou ao longo dos anos, ele sabia que a reputação de uma empresa é tão valiosa quanto seu caixa. Entendu, Isabela. O que exatamente você tem em mente? Perguntou, sua voz calma e profissional. Quero que me ajude a vazar informações confidenciais, mas de forma que pareça vir de fontes internas, descontentes com as práticas do grupo. Pequenos escândalos, boatos bem fundamentados sobre irregularidades financeiras, contratos duvidosos. Nada que possa ser diretamente ligado a mim, claro, mas o suficiente para semear a desconfiança no mercado e na opinião pública. Dr. Costa pegou o extrato bancário, seu olhar percorrendo os números. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Com seus recursos, Isabela, podemos ser bastante criativos. Podemos contratar analistas de mercado discretos para iniciar uma campanha de desinformação sutil, plantar notícias em veículos de comunicação menores, mas influentes, e usar redes sociais para amplificar a mensagem. A chave é a credibilidade e a discrição. Passamos as horas seguintes traçando os primeiros movimentos. Ele me explicou sobre a importância de construir uma narrativa convincente, de criar um rastro de informações que, embora fragmentado, apontasse consistentemente para a má conduta do Grupo Monteiro. Ele me orientou sobre como usar meus recursos de forma estratégica, sem levantar suspeitas. A ideia era começar com algo pequeno, um rumor sobre condições de trabalho precárias em uma das subsidiárias, depois evoluir para algo mais sério, como a manipulação de relatórios ambientais. O objetivo, ele enfatizou, é criar uma nuvem de incerteza em torno da marca Monteiro. Fazer com que investidores hesitem, parceiros reavaliem seus contratos e o público questione a integridade da empresa. Eu não sabia que você tinha. Tanto assim, ele disse, gesticulando vagamente para o extrato. Como conseguiu? Onde trabalhou antes? Talvez eu possa ajudar em algo, sabe, com investimentos, algo assim. Precisamos conversar, Isabela. A pressa em sua voz, a súbita preocupação fingida, era quase cômica. Ele tentava desesperadamente entender a origem daquela fortuna, talvez buscando uma falha, um deslize, algo que pudesse explorar. Ele não compreendia que aquela riqueza era fruto de disciplina, de um trabalho árduo e de uma visão que ele, em sua superficialidade, jamais possuiria. Eu observei, sentindo uma estranha calma. A raiva que me impulsionara até ali começava a dar lugar a uma frieza calculista. Aquele homem, que me humilhara sem pestanejar, agora me via com outros olhos, olhos que refletiam não a admiração, mas a ganância e a confusão de quem se vê diante de algo que não pode controlar. Ele não buscava meu bem-estar, buscava uma fatia do meu bolo, um pedaço da minha vitória. Ele não entendia que a minha força não vinha da ostentação, mas da resiliência e da inteligência que ele sempre ignorou. Ajuda, Ricardo, respondi, a voz firme e sem hesitação. Você não precisou de mim quando eu estava limpando o chão da sua casa. Você não me viu quando eu era invisível. Por que eu precisaria da sua ajuda agora? Segurei o extrato bancário com mais firmeza, o papel um símbolo do meu poder recém-descoberto. Ele deu um passo para trás, pego de surpresa pela minha resposta direta. Aquele homem que se acostumara a ter todas as mulheres a seus pés, que se via no topo da cadeia alimentar,
Estava sendo confrontado pela mulher que lhe tratava como lixo. Ele não entendia, e talvez nunca entendesse, que o verdadeiro valor não se mede em dinheiro, mas na dignidade e na força interior. E eu, Isabela, possuía ambas em abundância. Aquele confronto no banco, a expressão de choque de Ricardo, tudo isso foi apenas o prelúdio. O extrato bancário com os 30 milhões, antes um segredo guardado a 7 chaves, agora era minha arma mais poderosa. Mas o dinheiro, por si só, não desmantelaria o império de Eduardo Monteiro. Era preciso estratégia, precisão cirúrgica. Naquela mesma tarde, com a adrenalina da manhã ainda pulsando em minhas veias, encontrei Dr. André Costa em seu discreto escritório. Ele, um homem de meia-idade com uma aura de competência e discrição, era a peça-chave que faltava no meu quebra-cabeça. Confiei a ele o extrato e as minhas intenções. Tia Costa, comecei, sentindo o peso da minha decisão em cada palavra. Preciso de sua ajuda para expor a verdade sobre o Grupo Monteiro. Eles construíram seu império sobre pilares de corrupção e exploração, e eu quero desestabilizar a imagem deles, atingi-los onde mais dói, a reputação. Ele ouviu atentamente, seus olhos penetrantes avaliando cada detalhe do meu plano. Com a experiência que acumulou ao longo dos anos, ele sabia que a reputação de uma empresa é tão valiosa quanto seu caixa. Entendo, Isabela. O que exatamente você tem em mente? Perguntou, sua voz calma e profissional. Quero que me ajude a vazar informações confidenciais, mas de forma que pareça vir de fontes internas, descontentes com as práticas do grupo. Pequenos escândalos, boatos bem fundamentados sobre irregularidades financeiras, contratos duvidosos. Nada que possa ser diretamente ligado a mim, claro, mas o suficiente para semear a desconfiança no mercado e na opinião pública. Tia Costa pegou o extrato bancário, seu olhar percorrendo os números. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Com seus recursos, Isabela, podemos ser bastante criativos. Podemos contratar analistas de mercado discretos para iniciar uma campanha de desinformação sutil, plantar notícias em veículos de comunicação menores, mas influentes, e usar redes sociais para amplificar a mensagem. A chave é a credibilidade e a discrição. Passamos as horas seguintes traçando os primeiros movimentos. Ele me explicou sobre a importância de construir uma narrativa convincente, de criar um rastro de informações que, embora fragmentado, apontasse consistentemente para a má conduta do Grupo Monteiro. Ele me orientou sobre como usar meus recursos de forma estratégica, sem levantar suspeitas. A ideia era começar com algo pequeno, um rumor sobre condições de trabalho precárias em uma das subsidiárias, depois evoluir para algo mais sério, como a manipulação de relatórios ambientais. O objetivo, ele enfatizou, é criar uma nuvem de incerteza em torno da marca Monteiro. Fazer com que investidores hesitem, parceiros reavaliem seus contratos e o público questione a integridade da empresa. Caminhei em sua direção, ignorando os olhares curiosos que se voltavam para nós. A música suave parecia um contraponto irônico à tempestade que eu estava prestes a desencadear. Parei a poucos passos de Sofia, permitindo que o silêncio se instalasse entre nós, um silêncio carregado de tudo o que ela representava. A zombaria, o desprezo, a falsidade. Sofia, comecei, minha voz calma, mas firme, cortando o burburinho. Que surpresa te encontrar aqui. Sempre tão impecável em manter as aparências, não é mesmo? Ela me olhou com desdém, tentando recuperar o controle da situação. Isabela, o que você está fazendo aqui? E com esse vestido? Pensei que você tivesse mais bom senso. Um sorriso amargo brincou em meus lábios. Bom senso? Ah, Sofia, o que você sabe sobre bom senso? O que você sabe sobre trabalho duro, sobre ser tratada como lixo? Você, que sempre teve tudo servido em bandeja de prata, jamais entenderia. Ricardo tentou intervir, mas eu cortei com um olhar gélido. Ricardo, Corito. Não se preocupe, não vim falar com você. Ainda não. Voltei minha atenção para Sofia. Sabe, Sofia, eu estava pensando sobre o quanto você se diverte com as aparências. O quanto você julga as pessoas pela roupa que usam, pela conta bancária que elas aparentam ter. Mas a verdade é que a sua própria fachada é a mais frágil de todas. Ela bufou, cruzando os braços. Do que você está falando, sua louca? Estou falando das mensagens que você recebeu, respondi, permitindo que a verdade nua e crua transparecesse em minha voz. Das mensagens onde seu amado Ricardo fala tão mal de você, planeja te enganar, te usar e se divertir com a sua ingenuidade. E o mais irônico, ele fala de mim da mesma forma,
só que com um pouco mais de escárnio. Parece que vocês dois têm muito em comum, não é mesmo? Ambos tão preocupados em manter uma imagem que, no fundo, é apenas uma mentira. O rosto de Sofia se contorceu em uma máscara de choque e raiva. Ela olhou para Ricardo, buscando uma explicação, mas ele desviava o olhar, incapaz de sustentar a acusação. Ao redor, as conversas cessaram. Todos os olhos estavam em nós. A superficialidade que Sofia tanto cultivava agora engolia por completo, expondo sua fragilidade diante de todos. Eu sabia que aquele momento era apenas o começo, mas a satisfação de vê-la desmoronar, de ver a máscara cair, era um prenúncio doce da justiça que viria. O eco do meu confronto com Sofia ainda pairava no ar, mas o verdadeiro impacto de minhas ações estava prestes a se manifestar em uma escala muito maior. Aquele evento social, outrora um palco para minha humilhação, tornará-se o catalisador de uma revolução silenciosa. As sementes da dúvida e da desconfiança, plantadas através das mensagens habilmente disseminadas, começavam a germinar nos corredores do poder e nos círculos de investimento que sustentavam o Grupo Monteiro. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em torno da empresa mudou drasticamente. O burburinho que antes celebrava o sucesso e a solidez do conglomerado deu lugar a sussurros inquietantes. Comecei a acompanhar as notícias financeiras com uma atenção redobrada, meu coração batendo em um ritmo acelerado, uma mistura de apreensão e uma satisfação sombria. Os primeiros sinais foram sutis, como uma brisa fria anunciando uma tempestade. Analistas de mercado começaram a questionar a governança corporativa, a ética dos negócios e a estabilidade da liderança. As manchetes, antes lisonjeiras, agora carregavam um tom de escrutínio. Grupo Monteiro sob fogo. Rumores de irregularidades abalam confiança, dizia uma delas. Outra, mais direta, questionava a integridade de Ricardo Almeida em meio a alegações de má conduta. A cada notícia, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. Não era a crueldade da vingança que me movia, mas a necessidade visceral de justiça, de expor a podridão que se escondia sob a fachada de sucesso. Tia Costa me mantinha atualizada com relatórios precisos e discretos. As ações do Grupo Monteiro, antes em ascensão constante, começaram a sofrer uma queda acentuada. O mercado, implacável em sua avaliação, reagia à instabilidade, à perda de credibilidade. Investidores, que antes viam no Grupo Monteiro um porto seguro, agora retiravam seus capitais, temendo o contágio dos escândalos que começavam a vir à tona. O pânico se instalava. Lembro-me de estar sentada em meu modesto apartamento, o silêncio apenas quebrado pelo som da chuva batendo na janela, enquanto analisava os gráficos de desempenho da empresa. A linha descendente era um espelho da minha própria jornada, uma descida ao abismo da humilhação que agora se transformava em uma escalada rumo à retribuição. Caminhei em sua direção, ignorando os olhares curiosos que se voltavam para nós. A música suave parecia um contraponto irônico à tempestade que eu estava prestes a desencadear. Parei a poucos passos de Sofia, permitindo que o silêncio se instalasse entre nós, um silêncio carregado de tudo o que ela representava. A zombaria, o desprezo, a falsidade. Sofia, comecei, minha voz calma, mas firme, cortando o burburinho. Que surpresa te encontrar aqui. Sempre tão impecável em manter as aparências, não é mesmo? Ela me olhou com desdém, tentando recuperar o controle da situação. Isabela, o que você está fazendo aqui? E com esse vestido? Pensei que você tivesse mais bom senso. Um sorriso amargo brincou em meus lábios. Bom senso? Ah, Sofia, o que você sabe sobre bom senso? O que você sabe sobre trabalho duro, sobre ser tratada como lixo? Você, que sempre teve tudo servido em bandeja de prata, jamais entenderia. Ricardo tentou intervir, mas eu cortei com um olhar gélido. Ricardo, Corito. Não se preocupe, não vim falar com você. Ainda não. Voltei minha atenção para Sofia. Sabe, Sofia, eu estava pensando sobre o quanto você se diverte com as aparências. O quanto você julga as pessoas pela roupa que usam, pela conta bancária que elas aparentam ter. Mas a verdade é que a sua própria fachada é a mais frágil de todas. Ela bufou, cruzando os braços. Do que você está falando, sua louca? Estou falando das mensagens que você recebeu, respondi, permitindo que a verdade nua e crua transparecesse em minha voz. Das mensagens onde seu amado Ricardo fala tão mal de você, planeja te enganar, te usar e se divertir com a sua ingenuidade. E o mais irônico, ele fala de mim da mesma forma, só que com um pouco mais de escárnio. Parece que vocês dois têm muito em comum, não é mesmo?
Ambos tão preocupados em manter uma imagem que, no fundo, é apenas uma mentira. O rosto de Sofia se contorceu em uma máscara de choque e raiva. Ela olhou para Ricardo, buscando uma explicação, mas ele desviava o olhar, incapaz de sustentar a acusação. Ao redor, as conversas cessaram. Todos os olhos estavam em nós. A superficialidade que Sofia tanto cultivava agora engolia por completo, expondo sua fragilidade diante de todos. Eu sabia que aquele momento era apenas o começo, mas a satisfação de vê-la desmoronar, de ver a máscara cair, era um prenúncio doce da justiça que viria. O eco do meu confronto com Sofia ainda pairava no ar, mas o verdadeiro impacto de minhas ações estava prestes a se manifestar em uma escala muito maior. Aquele evento social, outrora um palco para minha humilhação, tornará-se o catalisador de uma revolução silenciosa. As sementes da dúvida e da desconfiança, plantadas através das mensagens habilmente disseminadas, começavam a germinar nos corredores do poder e nos círculos de investimento que sustentavam o Grupo Monteiro. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em torno da empresa mudou drasticamente. O burburinho que antes celebrava o sucesso e a solidez do conglomerado deu lugar a sussurros inquietantes. Comecei a acompanhar as notícias financeiras com uma atenção redobrada, meu coração batendo em um ritmo acelerado, uma mistura de apreensão e uma satisfação sombria. Os primeiros sinais foram sutis, como uma brisa fria anunciando uma tempestade. Analistas de mercado começaram a questionar a governança corporativa, a ética dos negócios e a estabilidade da liderança. As manchetes, antes lisonjeiras, agora carregavam um tom de escrutínio. Grupo Monteiro sob fogo. Rumores de irregularidades abalam confiança, dizia uma delas. Outra, mais direta, questionava a integridade de Ricardo Almeida em meio a alegações de má conduta. A cada notícia, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. Não era a crueldade da vingança que me movia, mas a necessidade visceral de justiça, de expor a podridão que se escondia sob a fachada de sucesso. Tia Costa me mantinha atualizada com relatórios precisos e discretos. As ações do Grupo Monteiro, antes em ascensão constante, começaram a sofrer uma queda acentuada. O mercado, implacável em sua avaliação, reagia à instabilidade, à perda de credibilidade. Investidores, que antes viam no Grupo Monteiro um porto seguro, agora retiravam seus capitais, temendo o contágio dos escândalos que começavam a vir à tona. O pânico se instalava. Lembro-me de estar sentada em meu modesto apartamento, o silêncio apenas quebrado pelo som da chuva batendo na janela, enquanto analisava os gráficos de desempenho da empresa. A linha descendente era um espelho da minha própria jornada, uma descida ao abismo da humilhação que agora se transformava em uma escalada rumo à retribuição. A cada ponto percentual que as ações perdiam, eu sentia uma pontada de alívio, uma confirmação de que meu plano estava se desenrolando com a precisão de um relógio suíço. Eduardo Monteiro, com sua aura de respeitabilidade, certamente estava sentindo o peso do colapso. Aquele homem que me olhou com tanto desprezo, que jamais imaginou que a faxineira invisível pudesse ser uma ameaça, agora via seu império desmoronar. A perda de confiança do mercado era um golpe devastador, mais cruel do que qualquer ataque direto. Era a desvalorização de tudo o que ele construiu sobre pilares de falsidade e exploração. A queda do Grupo Monteiro não era apenas um evento financeiro, era a desintegração de uma mentira cuidadosamente elaborada. E eu, Isabela, era a arquiteta dessa ruína. A tristeza que por vezes me assaltava, lembrando-me dos anos de submissão, agora dava lugar a uma força renovada, a certeza de que a justiça, mesmo que tardia, era um direito inalienável. O silêncio nos escritórios do Grupo Monteiro era palpável, um prenúncio sombrio que contrastava com a frenética atividade de semanas anteriores. Eduardo Monteiro, o patriarca de rugas profundas e um olhar que outrora exalava confiança inabalável, agora se debruçava sobre pilhas de relatórios com uma febre crescente. As manchetes nos jornais e a queda vertiginosa das ações eram um golpe pessoal, um ataque direto à sua reputação e ao legado que ele acreditava ser indestrutível. Em sua sala imponente, decorada com obras de arte que valiam fortunas, o ar parecia rarefeito. Ele batia os dedos impacientemente sobre a mesa de mogno polido, seus pensamentos um turbilhão caótico. Quem ousaria orquestrar tal desmantelamento? Não era um concorrente qualquer, isso era certo. A precisão com que os escândalos eram expostos, a forma como a confiança do mercado se evaporava, tudo indicava um planejamento meticuloso, uma inteligência afiada por trás do caos. Impossível, murmurava para si mesmo, o tom de voz rouco pela falta de sono e pela frustração. Ele repassava mentalmente cada decisão tomada, cada negociação realizada, buscando um ponto de fragilidade,
Um inimigo oculto. Ricardo Almeida, seu braço direito, vinha sendo inútil. O jovem ambicioso, outrora tão eficiente em suas manobras, agora parecia perdido, incapaz de oferecer qualquer explicação plausível para a crise. Eduardo convocara inúmeras vezes, cada encontro um exercício de impaciência crescente. Ricardo, você tem certeza de que não deixou nenhuma brecha? Nenhuma informação vazou? Questionava, a voz carregada de desconfiança. Ricardo, pálido e suando frio, apenas balbuciava respostas evasivas, incapaz de encarar o olhar penetrante de seu superior. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado, que as mensagens que ele trocara com Sofia e outros, as mesmas que Isabela usará para expor sua duplicidade, estavam agora circulando como um vírus, minando a credibilidade de todos. Eduardo, porém, não conseguia conectar os pontos. Sua visão era limitada pela arrogância, pela crença cega na hierarquia e na aparência. Para ele, a ideia de que alguém de fora, alguém sem poder ou influência, pudesse orquestrar tal desgraça era inconcebível. Ele suspeitava de rivais corporativos, de ex-funcionários ressentidos, mas a possibilidade de que a resposta estivesse em um lugar tão inesperado, tão humilde, era algo que sua mente treinada para o luxo e o poder simplesmente não conseguia processar. Ele sentia a pressão aumentar a cada hora que passava. As ligações de investidores ansiosos, as reuniões de emergência, tudo sufocava. Aquele império, construído com tanto suor e astúcia, estava esfacelando-se diante de seus olhos, e ele não tinha a menor ideia de quem empunhava a marreta. A resposta, ele não sabia. Estava mais perto do que ele poderia imaginar, observando das sombras, aguardando o momento certo para a revelação final. O caderno de anotações de Isabela, cuidadosamente guardado, continha os planos detalhados que levariam à completa desintegração do Grupo Monteiro, um testemunho silencioso da inteligência e da determinação que ele jamais soube que existiam. O silêncio que pairava em meu pequeno apartamento era quase palpável, um contraste gritante com a tempestade que se formava nos corredores do poder. As notícias sobre a instabilidade do Grupo Monteiro eram um eco constante, mas era o toque inesperado do meu celular que me tirou da contemplação. Era Ricardo. Confesso que um arrepio percorreu minha espinha, uma mistura de surpresa e uma pontada de algo que eu preferia não nomear. Isabela? Podemos conversar. Sua voz soou pelo aparelho, carregada de uma falsa preocupação que eu reconheceria em qualquer circunstância. Hesitei por um instante. O que ele poderia querer agora? Minha mente, ainda processando a queda de seu império, não conseguia conceber uma razão plausível para aquele contato. Mas a curiosidade, essa velha conhecida, falou mais alto. Onde? Respondi, minha voz controlada, sem deixar transparecer a tempestade de emoções que me assolava. Marcamos um café em um lugar discreto, longe dos olhares curiosos que agora pairavam sobre o Grupo Monteiro. Ao vê-lo, com seu terno elegante, que outrora me intimidava, percebi o quanto as coisas haviam mudado. Ele tentava um sorriso, um que eu sabia ser forçado, uma máscara para sua crescente desesperança. Isabela, eu sei que você está chateada. Todos nós cometemos erros. Ele começou, o tom paternalista me revirando o estômago. O que aconteceu foi um mal-entendido. Eu nunca quis te machucar. Pelo contrário, sempre vi algo especial em você. Ele se aproximou, tentando uma carícia em meu braço. Recuei instinctivamente. Aquele gesto, que antes me faria corar, agora me causava repulsa. Ricardo, não se faça de desentendido. Falei, minha voz firme, cortante. Você me humilhou, zombou de mim. Você e Sofia planejaram me expor, me ridicularizar. E você fez tudo isso sabendo que eu era apenas a faxineira, a invisível. Ele tentou argumentar, mas eu o interrompi. Não, Ricardo. Chega. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais a Isabela que você e todos os outros desprezaram. Tirei meu celular da bolsa. Com os dedos tremendo levemente, abri a galeria e exibi as mensagens que ele havia trocado com Sofia, as mesmas que eu havia usado para expor a duplicidade dele. Eram as provas irrefutáveis de sua traição, de sua crueldade. Você disse que eu era apenas uma faxineira, que eu não valia nada, que eu deveria ser esquecida, que você me usaria e me descartaria. Lembra-se disso, Ricardo? Perguntei, o olhar fixo no dele, buscando qualquer sinal de remorso. Ele empalideceu, seus olhos arregalados ao reconhecer as palavras que ele mesmo havia escrito. A máscara caiu, revelando o desespero de quem vê seu mundo desmoronar. Isabela, por favor. Eu posso consertar isso. Podemos ir embora daqui, juntos. Eu tenho contatos,
Podemos recomeçar em outro lugar. Eu te amo, Isabela. Ele implorou, a voz embargada. Aquelas palavras, que em outro tempo teriam sido um bálsamo, agora soavam como um veneno. Amor? Ele falava de amor? Aquele homem que me viu chorar e riu? Amor, Ricardo. Soltei uma risada seca, desprovida de qualquer alegria. Você não sabe o que é amor. Você só sabe manipular, enganar e trair. E quanto a recomeçar juntos, você realmente acha que eu, com a experiência que tenho agora, cairia em mais uma das suas mentiras? A rejeição foi fria, calculada. Ele era apenas mais uma peça no tabuleiro, uma peça que já havia cumprido seu papel. E agora, era hora de seguir em frente, deixando para trás os resquícios de uma vida que não me pertencia mais. Aquele encontro, que ele esperava ser uma tentativa de recuperação, foi apenas a confirmação final de sua derrota. Ele me desprezou por ser pobre, mas descobriu que a minha inteligência e a minha determinação valiam mais do que qualquer fortuna que ele pudesse ostentar. O silêncio no meu pequeno apartamento, antes um refúgio de paz em meio ao caos que eu mesmo orquestrava, agora parecia carregar um peso diferente. Era o peso da verdade prestes a ser compartilhada. Clara, minha amiga de tantas batalhas silenciosas, estava sentada à minha frente, a xícara de chá fumegante entre as mãos, seus olhos castanhos transmitindo a habitual preocupação. Aquele olhar, tão familiar, era um bálsamo para a alma cansada. Mas hoje, ele também carregava a expectativa de algo que eu sabia que a abalaria. Clara, comecei, a voz embargada pela emoção contida. As palavras que eu guardara por tanto tempo, as que explicariam a minha transformação, o meu distanciamento, a minha aparente frieza, precisavam vir à tona. Preciso te contar tudo. Sobre o Ricardo, sobre o Monteiro, sobre mim. Ela assentiu, a mão apertando a xícara com mais força. Eu sei, Isabela. Eu sinto que algo mudou. Você se afastou, e eu entendi. Mas eu sempre soube que você tinha um motivo. Eu confio em você. Aquelas palavras, tão simples e sinceras, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Com a experiência que eu tinha, aprendi a valorizar a lealdade acima de tudo. A invisibilidade que antes me definia agora era uma armadura. Eu não era mais a faxineira assustada. Eu era a arquiteta da queda deles. Fui conduzida à sala de reuniões particular de Eduardo. O ambiente era suntuoso, um reflexo do poder que ele ostentava. Eduardo estava sentado à cabeceira da longa mesa de madeira polida. Seu semblante uma mistura de surpresa e irritação por ter sido convocado. Ele não demonstrava o desespero que Ricardo exibia, mas a tensão em seus ombros era palpável. Aquele homem, acostumado a ditar regras e a ser servido, agora se via diante de uma força que ele não conseguia prever nem controlar. Senhorita Santos, ele começou, a voz grave e autoritária, mas com uma nota de incerteza que ele tentava disfarçar. Que surpresa agradável! Embora eu não tenha sido informado sobre o motivo específico deste encontro. Eu me aproximei da mesa, meus passos firmes ecoando no silêncio expectante. Aquele era o momento. A verdade precisava ser dita, não como um sussurro de vingança, mas como um grito de justiça. Eduardo, respondi, minha voz calma, mas carregada de uma autoridade que ele nunca me viu possuir. Você se lembra de mim? Isabela Santos. A faccioneira. Aquela que você e seu filho, Ricardo, e Sofia, desprezaram na festa de fim de ano. Aquela que vocês viam como menos que nada. Ele franziu a testa, a memória parecendo lutar para registrar a minha presença. A humilhação que ele infligiu era apenas um grão de areia em sua vida de privilégios. Para mim, fora um terremoto. Eu não tenho tempo para reminiscências do passado, senhorita Santos. Se veio pedir um aumento ou uma posição melhor, sugiro que procure o departamento de RH. O Monteiro não é uma instituição de caridade. Um sorriso amargo brincou em meus lábios. Ele ainda não entendia. Não vim pedir nada, Eduardo. Vim devolver o que me foi tirado. Vim mostrar a vocês que desprezo baseado em status social é o erro mais caro que um homem de negócios pode cometer. Peguei meu celular, a tela ainda iluminada. Deslizei para a galeria, exibindo as mensagens. Não eram as mensagens de Ricardo desta vez, mas os documentos que o doutor André Costa havia coletado, os relatórios financeiros detalhados, as provas das fraudes, da sonegação fiscal, dos esquemas que sustentavam o Império Monteiro. Eram os pilares de sua ruína, meticulosamente expostos. Você se orgulha de sua astúcia, de sua capacidade de prever o mercado, de sua inteligência para os negócios. Mas você nunca me viu. Nunca viu a mulher que observava, que aprendia,
que planejava enquanto limpava seus escritórios e escutava suas conversas vazias. A voz embargada de emoção dava lugar a uma clareza cortante. Eu sou a mente por trás da queda do Grupo Monteiro. Cada ação que despencou, cada escândalo que explodiu, cada rumor que desestabilizou seu império, fui eu. O choque no rosto de Eduardo foi a mais pura das satisfações. A máscara de superioridade se estilhaçou, revelando a fragilidade de um homem que se via despojado de tudo o que o definia. Ele olhou para os documentos, para o meu rosto, para o celular, em um frenesi de incredulidade. Aquele homem que me viu como um objeto descartável, agora me via como a força que o destruiu. Aquele era o meu momento. Aquele era o fim da minha invisibilidade. O choque no rosto de Eduardo era um espelho da minha própria transformação. Aquele homem, acostumado a julgar e a ser obedecido, agora via sua arrogância desmoronar diante de uma verdade inconveniente. Eu não era mais a figura anônima que varria seus corredores. Eu era a tempestade que ele havia inadvertidamente convocado. As provas que apresentei, os documentos meticulosamente reunidos por André, não eram apenas papéis. Eram as sentenças de um império construído sobre alicerces podres. As fraudes fiscais, a manipulação de mercado, os acordos escusos que mantinham o Grupo Monteiro à tona, tudo estava ali, exposto na fria luz da sala de reuniões. Você se orgulha de sua inteligência, Eduardo. Continuei, a voz firme, um eco da força que eu descobri em mim mesma. Mas a verdadeira inteligência não está em explorar os fracos, mas em reconhecer o potencial em todos. Você nunca me viu. Nunca viu a mulher que observava, que aprendia, que planejava enquanto limpava seus escritórios e escutava suas conversas vazias. As palavras saíam com uma clareza cortante, cada sílaba um golpe direto em sua fachada de respeitabilidade. Eu sou a mente por trás da queda do Grupo Monteiro. Cada ação que despencou, cada escândalo que explodiu, cada rumor que desestabilizou seu império, fui eu. Eduardo tentou articular uma resposta, mas as palavras falhavam em sua garganta. Ele alternava o olhar entre os documentos em minhas mãos e o meu rosto, como se tentasse decifrar um enigma insolúvel. Aquele homem que me viu como um objeto descartável, um mero fantasma em seu mundo de opulência, agora me via como a força destrutiva que o consumia. Aquele era o meu momento. O fim da minha invisibilidade, a celebração silenciosa da minha resiliência. Com um gesto calculado, ativei a função de gravação de áudio em meu celular, garantindo que cada palavra, cada confissão involuntária, fosse registrada. Aquele encontro não seria apenas uma exposição, seria a documentação irrefutável da verdade. A justiça, que tantas vezes me pareceu um luxo inatingível, estava ao meu alcance. Eu não buscava a vingança pela vingança, mas a reparação. A exposição pública era a única maneira de garantir que o Grupo Monteiro, e tudo o que ele representava em termos de arrogância e exploração, fosse desmantelado de vez. O que você fez com a minha vida, com a minha dignidade, será exposto para o mundo ver, declarei, sentindo uma onda de alívio misturada à determinação. Aquele homem, que um dia me viu como menos que nada, agora enfrentava a consequência de seus atos, revelados por quem ele menos esperava. Eu não era mais a faxineira esquecida. Eu era a força que expunha a podridão por trás da fachada polida. Aquele era o meu capítulo final de redenção, onde a verdade prevaleceria sobre o poder e o desprezo. A justiça, enfim, seria servida. O eco das minhas palavras ainda pairava no ar daquela sala opulenta, um prenúncio da tempestade que havia desabado sobre o Império Monteiro. Eduardo, pálido e visivelmente abalado, não conseguia mais sustentar o meu olhar. A arrogância, que antes o definia, fora substituída por uma perplexidade sombria, o reconhecimento amargo de que sua queda fora arquitetada por quem ele menosprezava. Aquele dia marcou o fim de uma era de privilégios e desmandos. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. Os escândalos expostos, as provas irrefutáveis de fraude e manipulação, desencadearam uma avalanche de investigações. O Grupo Monteiro, outrora um gigante intocável, começou a se desintegrar. A confiança do mercado evaporou, os investidores retiraram seu apoio e as ações despencaram a níveis catastróficos. Eduardo Monteiro, o homem que construiu seu império sobre a exploração e o desprezo, viu tudo desmoronar. As consequências foram severas. Processos judiciais em massa, investigações criminais e a perda irrevogável de sua reputação e fortuna. Ricardo, o filho mimado e arrogante, também não escapou. A exposição de suas mensagens e de seus planos ardilosos o deixou em uma posição insustentável. A imagem de playboy irresponsável e traidor se consolidou, afastando de qualquer posição de poder ou influência. Sua tentativa de se reaproximar de mim, de fingir remorso,
parecia agora uma piada cruel. Sofia, com sua superficialidade e futilidade, também enfrentou seu julgamento. Sua cumplicidade nos esquemas e seu comportamento desdenhoso foram devidamente documentados. A queda social foi tão brutal quanto financeira, e a figura que um dia se exibiu com tanta ostentação, agora era apenas o espectro de sua antiga glória, marcada pela vergonha. Clara, minha fiel amiga, observava tudo com uma mistura de alívio e tristeza. Ela sempre soube que eu era capaz de algo grandioso, mas a magnitude da minha vingança, a precisão com que executei cada passo, a deixou maravilhada e, de certa forma, apreensiva. Você conseguiu, Isabela, disse ela, com a voz embargada de emoção, quando nos encontramos alguns dias depois, em um café discreto, longe dos holofotes que agora me perseguiam. Eu sempre soube que você era mais forte do que eles imaginavam. Aquele momento, a validação em seus olhos, significava mais do que qualquer fortuna. A vingança, que por tanto tempo me consumiu, agora dava lugar a um vazio, a uma necessidade de redefinir meu propósito. A exposição pública, a desintegração do Império Monteiro, era apenas o primeiro ato. O que fazer com a minha vida agora? O que fazer com os 30 milhões que repousavam em minha conta bancária, o extrato que um dia foi a prova da minha ascensão e que agora parecia um símbolo de um passado que eu desejava deixar para trás? Eu não era mais a faxineira invisível, nem a vingadora implacável. Eu era Isabela Santos, uma mulher com recursos e uma nova perspectiva. Aquele dinheiro, fruto de um trabalho árduo e de um plano meticulosamente executado, poderia ser usado para muito mais do que apenas satisfazer um desejo de justiça. Poderia ser uma ferramenta para a mudança. Pensei nas pessoas que, como eu, foram marginalizadas e desprezadas por sua condição social. Pensei nas oportunidades que me foram negadas, nas portas que se fecharam por puro preconceito. Decidi que a minha nova era seria construída sob os escombros do velho mundo que eu ajudei a desmantelar. Aquele dinheiro não seria usado para ostentação, mas para reconstrução, para oferecer oportunidades a quem delas mais precisava, para criar um legado que honrasse a minha jornada, desde a faxineira invisível até a mulher que provou que inteligência e a determinação podem superar qualquer barreira. Aquele era o verdadeiro significado de poder, não ter dinheiro para gastar, mas ter a capacidade de transformá-lo em algo maior. Aquele era o meu recomeço. O eco do passado, antes um rugido ensurdecedor de mágoa e desejo de retribuição, agora se dissipava como névoa ao sol. Aquele furacão que fui, a força implacável que desmantelou o império construído sobre a arrogância e a exploração, finalmente encontrava sua calmaria. A vingança, um fogo que me consumiu por tanto tempo, havia se transformado em cinzas, deixando para trás um terreno fértil para algo novo, algo mais duradouro, a paz. Aquele dinheiro, os 30 milhões que um dia foram um símbolo da minha ascensão secreta e da minha vingança calculada, agora repousava em minha conta, não como um troféu de guerra, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para construir, para curar, para dar voz àqueles que, como eu um dia, foram silenciados pela invisibilidade e pelo desprezo. A decisão de como usar essa fortuna não foi tomada em um momento de euforia, mas em uma profunda reflexão, um mergulho em minha própria essência, longe do turbilhão dos acontecimentos recentes. Decidi que o meu palco não seria mais o das grandes corporações ou dos eventos sociais onde a falsidade reinava. Meu palco seria a comunidade, os becos esquecidos, as escolas com recursos precários, os sonhos adiados pela falta de oportunidade. Comecei pequeno, discreta, como sempre fui, mas agora com um propósito claro. Criei uma fundação, um farol de esperança para aqueles que a vida parecia ter esquecido. Ofereci bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e, mais importante, ofereci escuta. Escuta genuína, sem julgamentos, a mesma que me foi negada tantas vezes. Lembro-me da primeira vez que visitei um centro comunitário em um dos bairros mais humildes da cidade. As paredes descascadas, o cheiro de mofo, os rostos cansados, mas com um brilho teimoso nos olhos. Ali, entre crianças que mal tinham o que comer, mas que desenhavam um futuro com cores vibrantes em pedaços de papel amassado, senti que estava no lugar certo. Não era o luxo do edifício sede do Grupo Monteiro, nem a ostentação das festas de Ricardo e Sofia. Era algo real, palpável, a essência da vida em sua forma mais pura. Clara, minha amiga leal, tornou-se meu braço direito nessa nova jornada. Sua presença constante, seu otimismo contagiante, eram o bálsamo para as feridas que ainda poderiam querer reabrir. Juntas, transformamos um antigo galpão abandonado em um centro de aprendizado e cultura. O cheiro de mofo deu lugar ao aroma de livros novos e tintas frescas.
As risadas das crianças substituíram um silêncio opressor. E ali, vendo a transformação acontecer, não apenas nos espaços físicos, mas nos corações e mentes daqueles que mais precisavam, encontrei a verdadeira prosperidade. Não era mais sobre ter 30 milhões na conta bancária, mas sobre o impacto que esses 30 milhões poderiam gerar. Era sobre honrar a Isabela que foi faxineira, a Isabela que observava e aprendia em silêncio, a Isabela que nunca desistiu. Era sobre provar que a origem não define o destino, que a força de vontade e a inteligência podem superar qualquer barreira, qualquer desprezo. Eduardo e Ricardo, agora figuras sombrias em um passado distante, eram apenas lembranças de um capítulo que eu havia encerrado. Suas ruínas eram um testemunho da minha resiliência. Sofia, com sua superficialidade, também se perdeu nas brumas do tempo, um lembrete da futilidade que eu havia deixado para trás. Com a maturidade que a vida me ensinou, percebi que o poder verdadeiro não reside em derrubar os outros, mas em erguer a si mesmo, e a partir dessa nova altura, estender a mão para aqueles que ainda lutam para subir. Aquele colar com pingente de borboleta que Clara me deu, simbolizando a transformação, agora repousava em meu pescoço, um lembrete constante de que a beleza e a força podem emergir das mais inesperadas metamorfoses. A paz que encontrei não era a ausência de conflito, mas a serenidade interior de saber que meu propósito agora era maior do que qualquer ressentimento. Eu não era mais a faxineira invisível, nem a vingadora implacável. Eu era Isabela Santos, uma mulher que, tendo conhecido a escuridão, escolheu ser a luz. E essa luz, eu a espalharia, um ato de bondade de cada vez, construindo um futuro onde a dignidade e a oportunidade fossem direito de todos, não um privilégio de poucos. O meu recomeço era agora, e ele seria construído sobre os pilares da compaixão e da esperança. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.